Pô, mediana. Cara, com 2 anuladas aí, pode esperar uma mediana em torno de... Fala, filhão do Conduta Militar. Professor Igor aqui. Fala, minha tropa. Professor Borbas aqui. E a gente vai trocar uma ideia agora sobre o que a gente achou da prova da ESA esse ano. Hein? Ó, já vamos começar falando que a ESA vacilou, né? Vacilou. E não foi uma vez só não, foram 2 vezes, pelo menos na prova de matemática. E é o total aí, 4 vacilos da prova da ESA. Isso na data de hoje, né? A gente está fazendo esse vídeo aí nessa terça-feira, 2 dias depois da prova da ESA aí. E pode ser que tenha mais questões anuladas, tá? Então vamos falar um parâmetro geral sobre o que esperar da prova da ESA, da correção aí, da nota de corte, o que a gente acha, para você que fez aí saber. A ESA vacilou, rapaziada. 2 questõezinhas anuladas, aquela questãozinha lá do cilindro, que cobrava área, e a outra lá de PA junto com determinante. E isso é um grande absurdo, porque a prova ela é feita para que você chegue lá no dia e consiga desenvolver muito bem. Agora imagina o seguinte, você está lá na prova, está tendo o trabalho de resolver tudo mais, ainda mais essa questão de cilindro, né? Dá um trabalho absurdo, muita conta, você... E cheguei no resultado correto, mas não tem gabarito. Isso aí é uma falta de respeito com o candidato. Aí você volta na questão, fica buscando ali se errou uma continha ou outra. Isso te demanda o quê? Tempo. Vai e comete esse erro não satisfeito. Tem lá de PA também, que exigia bastante conta junto com determinante. 2 questões anuladas da prova de matemática. Isso até o momento, hein? Porque tem mais uma ali, aquela de escala, que pode ser que anulem também. Então, assim, realmente... Por você que está lá na prova, nervoso, faz um monte de conta, pá, aí não acha a resposta, aí você perde 20 minutos numa questão que poderia estar fazendo outra. Então, realmente é um descaso aí com o candidato. Então, assim, essas 2 questões aí, pô, foi vacilo. Agora, a prova de matemática, de maneira geral, né? 14 questõezinhas ali, você já começava com 2 que foram essas que foram lá. Pô, a gente teve algumas questões ali que eram dadas, né? Tinha questão ali que era dada. A gente tinha a mais fácil da prova, foi aquela que era do volume do balão. Não, aquela ali é brincadeira, né, jovem? Aquela ali você fazia em 10 segundos. Aquela era só sacanagem. Substituir. Pô, e aí, cara, eu vi muita gente, a prova vacilou. Cara, você que está estudando, você tem que torcer para a prova vir difícil. Porque, pô, você vê só questão fácil assim, pô, a média vai lá em cima. E aí o cara que não estudou, ele vai ter a mesma chance que você. Tinha outras ali que tinham textos gigantes. Aí tu olha para aquilo e pensa, nossa, que é uma redação, né? Essa questão deve ser difícil. Mas eram questões mais simples, né? Aquela da ponte, por exemplo. Sim, tem aquela da ponte lá que inventou uma historinha ali, mas bastava você olhar para a figura e já conseguiria safar. E a outra questão de matriz, que aquela ali foi para tocar o terror em você. Você olha para aquilo ali, um texto gigantesco, só que o trabalho para você chegar ali na resposta é bem pequeno. Você não precisava ali de desenvolver tudo aquilo para chegar no gabarito. Tá bom? Então, essas 2 aí mostram como que a prova da ESA está se tornando. Está se tornando uma prova que vai cobrar da gente aí questões um pouquinho mais extensas. Só que olha só, nem todo texto vai ser importante para que você resolva a questão. Você tem que ter a capacidade agora de fazer o quê? Ler uma questão e identificar as partes mais importantes para chegar no gabarito. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai ficar lendo, não vai entender e vai acabar não saindo do lugar. Tá? Pois esse lance da interpretação já ficou claro, né? Que a prova da ESA, pelo menos é o que parece, ela vai precisar, as questões vão ser um pouco mais interpretativas, só que também não é tanto assim. São textos grandes, mas a solução da questão, o problema em si, ele resolve de uma maneira muito tranquila. E você tem que entender que vai ter questão ali que vai demandar um pouco mais de tempo, que é o que o Borbas falou, por exemplo, aquela questão da matriz, que inclusive nós fizemos a resolução aqui, o Borbas fez de uma maneira bisurada, aquela ali tinha aquele bizu que o cara matava rapidinho, né? Isso aí, pelo bizu ali que eu mostrei para vocês, depois daquela conferida lá, vocês vão ver que, cara, fazia questão de uma maneira bem rápida e chegava no gabarito. E aliás, porra, para você que participou do nosso aulão aí, que nós fizemos quinta-feira, na semana da prova, foram 8 horas de aula aí, muita coisa do que a gente falou caiu na prova, muita coisa, né? Muita coisa apareceu, cara. Ó, falei lá com vocês na parte de combinatória, que as provas natais adoram
colocar os grupos juntos. Falei, o raciocínio aqui é sempre o mesmo, é clássico ali. Grande chance que é domingo. Apareceu. Falando de propriedadezinha de log. Apareceu. Quais são as duas certezas da vida? As duas certezas. A morte é questão de log na prova da ESA, filho. Tá? Igor revisou aqui com a gente. PAzinha, cara. Revisamos PA. O que você precisava para fazer lá na prova? Termo geral estava na revisão, beleza? Também aquela questão lá de geometria plana, que pô, foi absurdo. Tem uma sacadinha especial que também foi falado na revisão, tá certo? E a prova, cara, o conteúdo da prova em si, pô, eu acho até vacilo que os caras colocam um edital e na hora de formular as questões ali, pô, 3 questões da mesma matéria, não explora o edital completo. Para você que de repente, que por exemplo, ó, vamos lá, só de análise combinatória aí caíram 3 questões, 3 né? questões. Para você que domina a análise combinatória, ok, molezinha. Mas, por exemplo, eles têm um edital ali para explorar e sempre cai a mesma coisa, cara. Pô, triângulo, sempre cai triângulo. É um edital bem vasto e com muita coisa que pode ser abordada, mas ele se restringe a cobrar a mesma coisa. 3 questões combinatórias, 2 questões envolvendo a PAzinha. Aí eles colocaram lá uma questãozinha de probabilidade, mas junto com combinatória. E aí temos lá a questão clássica que sempre tem de logaritmo. Função não foi tão abordado assim, né? Temos uma questão de função logaritmo e a outra que cobrava aquela relação de volume, que era mais a questão de função afim. E aí outros temas, cara, que você fica aí tanto e tanto tempo estudando, não aparecem. Isso prejudica o concurso, prejudica a seleção do candidato. Aquele tema que o pessoal tem medo, o famoso binômio. Binômio de Newton, hipérbole, elipse. Cônicas, os caras colocam lá, mas quando que apareceu? Nunca apareceu. Então, não sei. Pode ser que mude isso? Pode ser, tá? Mas, ao que tudo indica, né, pelos últimos anos e pelo que veio, essa não é uma tendência. Inclusive, eu fiz uma live lá no Instagram, para você que ainda não segue a gente no Instagram, segue a gente aí, eu vou colocar aqui embaixo, @conduta militar, que eu falei o que, ó, PA é certo cair na ESA. Por quê? Nos últimos 4 anos de ESA tinha uma questão de PA. Esse ano agora é o 5º ano seguido com questão de PA. E não satisfeito com uma, colocaram 2. Sendo que dessas 2, uma era aquela de matriz que foi anulada. Então tem assuntos que são mais do que certos para cair todo ano. E ano que vem vai ser a mesma coisa. Não sei se a prova realmente ela estava muito mais fácil ou se realmente é porque nossos alunos aqui, eles tiraram muita onda. Não é querendo botar medo em vocês aí não, querendo colocar terror não. Mas, cara, isso falando da prova de matemática em si, tá? 90% ali dos nossos alunos tiraram acima de 10 em matemática. Teve muitos ali que gabaritaram, outros acertaram 12, 13, mas 90% tirou acima de 10. Até porque, cara, aquele aulão que a gente fez, né, e a nossa plataforma abordou tudo que ia cair lá, bem mastigadinho, né? Realmente, se o cara pegasse, estudasse ali direitinho o que estava na plataforma, fizesse o premonição, o aulão de revisão, cara, não tinha para onde fugir. Não tem nenhuma informação que a gente não tenha passado para ele. E o resultado não foi diferente. A gente conseguiu, né, transmitir isso para os alunos e eles foram muito bem sucedidos e conseguiram alcançar um grande número de acertos, tá legal? Agora, de uma maneira geral também, com 2 questões anuladas, você só tem uma prova porque com 12, cara, das 12 ali, o que você precisava para começar a brigar, digamos assim? Pô, 2 já foram? Acerta 9. 9 com as 2 ali, 11, já é um bom resultado. Já te deixa em condições de brigar para uma classificação, que é isso que realmente importa. Exatamente. Não adianta ser aprovada, fazer só a mediana e ficar também de fora das vagas, né? Pô, mediana. Cara, com 2 anuladas aí, pode esperar uma mediana em torno de... Vamos dar um palpite em torno de 7, 8. Nessa faixa. Nessa faixa, mas não quer dizer que você vai estar dentro das vagas, tá? Não quer dizer que você vai estar dentro das vagas. Tudo bem? Você pode ficar mais jorado aí, mas a gente pode esperar algo em torno disso. Isso se tratando da prova de matemática. Realmente, porque assim, muita gente vai bem, beleza, você deve estar vendo aí por agora, muita gente falando, matei 13, 14, 11, 10 e tal, só que muita gente vai mal. E nós temos aí 130 mil candidatos nesse concurso. Então, isso vai fazer o quê? Um equilíbrio. Então, pode ser que fique nessa faixa aí de 7, 8 de mediano. Agora, a prova de maneira geral, a gente teve ali também, além das 2 de matemática que foram anuladas, como eu falei, como foram 4 no total, a gente teve 2 de português ali, que é brincadeira, os caras colocaram ali um palavrão ali na prova, anularam, né?
Tem outras aí que também podem ser. Redação, pô, o tema da redação estava tranquilo e mesmo assim teve gente que, pô, mandou mal. Ah, mestre, mas eles escreveram ali smartphone errado. Mas isso não significa que porque eles escreveram a palavra errado, você tem que ter ido mal, né, filhão? O tema de redação estava tranquilo. É um tema bem acessível mesmo, cara. Eu vou pagar o bizu aqui para você que tem medo de redação. Não tem jeito, é fazer uma por semana. Por quê? Quanto mais você faz, mais temas você teve contato durante o ano. E quando chegar lá no momento de você fazer uma redação, não tem jeito. Alguma coisa que você tenha desenvolvido nas redações anteriores que você fez, dá para encaixar. Cara, não há tema que não tem como você desenvolver. Ainda mais que eles jogam lá textos motivadores, enfim. Tem que desenvolver muito bem e isso tem que ser treinado. Redação é treino, não tem nada a ver com inspiração. Prova de inglês, né? Como a gente sabe, pô, o edital de inglês da ESA esse ano, ele realmente mudou bastante. Entraram novos assuntos. Eu falei várias vezes lá no nosso Instagram, estudem pela prova da EAR, que a prova vai ser bem parecida. O edital está bem parecido com o edital da EAR e não foi diferente. Mesmo assim, teve gente... Ai, mestre, eu fui muito bem em matemática. Português eu não consegui, porque eu deixei para estudar em cima da hora. Todo ano é a mesma coisa. Estava uma prova nível médio, nível ESA, mas estava acessível. Estava acessível. Vi muita gente gabaritando. Agora, em contrapartida, vi muita gente tirando 2 questões de 10. Realmente, não pode dar esse vacilo aí. Tem que saber que a prova, cara, ela é composta de diversos assuntos. Tem inglês? O inglês tem que ser estudado, ainda mais que o edital aí abrangeu agora a quantidade de conteúdos. Em português, a mesma coisa. Até porque português são 14 questões, assim como em matemática, tá? E ó, na prova da ESA eles não colocam essa noção de pesos, tá? Só que um erro em matemática conta menos que um erro em inglês. Ah, mas por que disso? Porque, cara, você tem uma média a ser feita ali. Em inglês são 10 questões, em matemática são 14. Então, elas valem ali um pouco menos. Se você ficar dando atenção só ali a português, matemática, mas negligenciar, por exemplo, questões que caem menos, como inglês, geografia ou história, cuidado. Por quê? Ah, cai menos, beleza, mas você tem que estudar com qualidade da mesma forma, porque um erro conta mais na tua reprovação aí e vai te impedir de chegar no resultado que você está esperando. Principalmente porque agora é sistema de mediana, igual o SpaceX. Então, assim, não adianta você gabaritar português e matemática. Tirei 14 de português, tirei 14 de matemática. Aí chega ali em inglês, vamos supor que a mediana tenha sido 6. Aí você tirou 4, mesmo gabaritando as outras matérias, você está de fora. Vai de ralo, eliminado. Poxa, não pode dar esse mole. História e geografia, padrão, história veio um pouquinho mais difícil, pelo que eu estou vendo aí de alguns alunos. Agora o resto estava uma prova totalmente acessível, mais fácil do que a prova do ano passado. Eu, particularmente, não esperava esse nível da ESA. Eu achei que a ESA ia subir o nível, tá? Mas em relação aos últimos anos, ela desceu o nível e ainda anulou essas questões. Então, assim, para quem estudou, para quem se dedicou, foi uma oportunidade gigantesca para daqui a 2 ou 3 anos você estar aí sendo sargento do Exército Brasileiro, porque era uma prova muito acessível. E agora, senhores, não adianta se desesperar, agora é o momento de ficar tranquilo. Você que já fez a prova, é o momento de relaxar. Você que foi mal, tira pelo menos uma semaninha para ficar de boa. Não toma nenhuma decisão agora em cima da hora, porque você está no momento, de repente, ou você está muito feliz ou você está muito triste. Então é o momento de você colocar a cabeça no lugar, tira uma semanazinha para relaxar. Na próxima semana você vê o que você vai fazer, até porque tá uma confusão. Pode ter mais questão para ser anulada. Tem gente falando que vai entrar na justiça. Tá uma baixaria só, né? Então não tem nada certo. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Então agora a gente tem que aguardar. Então nessa semana aí pós-prova, cara, cabeça no lugar. Sabe o que você tem que fazer? Você que não foi tão bem, identificar onde você errou na preparação. Para quê? No ano seguinte, no próximo concurso, fazer diferente. Porque não adianta nada. Ah, eu estou buscando um objetivo. Beleza. O que você fez para alcançar esse objetivo? Ah, eu fiz tal coisa. Não deu certo? Opa, em algum ponto você errou. Ou faltou você fazer mais exercício, ter mais atenção nas aulas, fazer mais simulado, se testar, tá? E isso não é só a preparação durante o ano. Ela conta muito. Inclusive, é em percentual o que mais vai fazer diferença. Só que o dia da prova também conta. E aí a gente tem que perceber, opa, sei fazer prova? Não sei fazer prova? Sei as maldades? Não sei. Sei os bizus que realmente precisam, que vão me fazer chegar lá e atingir um grande número de questões. Bom,
A partir disso, você vai se desenvolvendo. Então é isso, rapaziada. Essa foi a nossa análise da prova. Deixe aí nos comentários o que você achou da prova. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. E outra coisa, faremos uma playlist para você que vai reiniciar os estudos de matemática básica completa e vai ter muita coisa no nosso canal. Tamo junto, minha tropa. Vamos junto em busca da farda.